Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal GeoEconolog. No vídeo de hoje, vamos analisar o resultado do censo de 2022 em relação à população dos estados brasileiros, o qual gerou alguns dados polêmicos e atualmente está em finalização. Vamos analisar os 6 estados brasileiros com população acima de 10 milhões de habitantes, destacando a população atual, o quanto houve de crescimento em relação ao último censo e qual o percentual de participação em relação à população brasileira. Após a apresentação dos estados, faremos um pequeno resumo com algumas observações. Em primeiro lugar, temos o estado de São Paulo, com uma população de 46.024.937 habitantes, correspondendo a cerca de 22,2% da população brasileira. São Paulo teve um crescimento de 11,5% em relação ao censo de 2010, ano em que o estado tinha uma população de 41.262.199 habitantes. Em segundo lugar, temos o estado de Minas Gerais, com uma população de 20.732.660 habitantes, correspondendo a cerca de 10% da população brasileira. Minas Gerais teve um crescimento de 5,8% em relação ao censo de 2010, ano em que o estado tinha uma população de 19.597.033 habitantes. Em terceiro lugar, temos o estado do Rio de Janeiro, com uma população de 16.615.526 habitantes, correspondendo a cerca de 8% da população brasileira. O Rio de Janeiro teve um crescimento de 3,9% em relação ao censo de 2010, ano em que o estado tinha uma população de 15.989.929 habitantes. Em quarto lugar, temos o estado da Bahia, com uma população de 14.659.023 habitantes, correspondendo a cerca de 7,1% da população brasileira. A Bahia teve um crescimento de 4,6% em relação ao censo de 2010, ano em que o estado tinha uma população de 14.016.906 habitantes. Em quinto lugar, temos o estado do Paraná, com uma população de 11.835.379 habitantes, correspondendo a cerca de 5,7% da população brasileira. O Paraná teve um crescimento de 13,3% em relação ao censo de 2010, ano em que o estado tinha uma população de 10.444.526 habitantes. Em sexto lugar, temos o estado do Rio Grande do Sul, com uma população de 11.088.065 habitantes, correspondendo a cerca de 5,3% da população brasileira. O Rio Grande do Sul teve um crescimento de 3,7% em relação ao censo de 2010, ano em que o estado tinha uma população de 10.693.929 habitantes. Agora, farei algumas observações. O estado de São Paulo tem uma população de mais de 46 milhões de habitantes, que é mais do que o dobro da população do estado de Minas Gerais, o segundo colocado, com uma população que não chega a 21 milhões de habitantes. Também merece destaque o fato
de como estado mais populoso do Brasil, São Paulo ter tido um crescimento de 11,5% em relação ao censo de 2010, o que o deixa com o segundo maior crescimento entre os 6 estados mais populosos do país, perdendo apenas para o Paraná em crescimento. Em relação a Minas Gerais, podemos observar que o mesmo possui uma área de cerca de 586 mil quilômetros quadrados, correspondendo a mais que o dobro da área do estado de São Paulo, e que é cerca de 248 mil quilômetros quadrados, e possuindo menos da metade da população paulista. Em relação ao Rio de Janeiro, podemos destacar sua pequena área quando comparamos o estado aos outros 5 componentes desse grupo. Com aproximadamente 44 mil quilômetros quadrados, o Rio de Janeiro só é maior que os estados de Sergipe e Alagoas, excetuando-se o Distrito Federal. Ao mesmo tempo em que só há 2 estados menores que o Rio de Janeiro, só há também 2 estados mais populosos que o Rio de Janeiro. Em relação ao estado da Bahia, podemos destacar seu tamanho aproximado ao do estado de Minas Gerais, com cerca de 567 mil quilômetros quadrados. É o estado mais populoso do Brasil, fora da região Sudeste. Interessante destacar que tanto Minas Gerais quanto a Bahia são aproximadamente do tamanho da região sul do Brasil. Minas Gerais com cerca de 10 mil quilômetros a mais e a Bahia com cerca de 10 mil quilômetros a menos. Em relação ao Paraná, podemos destacar que desde o censo de 2010, o estado trocou de posição com o Rio Grande do Sul. Era o 6º estado mais populoso e agora passou a ser o 5º. Também tem destaque o fato de que entre os 6 estados mais populosos do Brasil, o Paraná foi o estado que teve a maior taxa de crescimento, com sua população crescendo 13,3%. Em relação ao Rio Grande do Sul, já vimos que o mesmo perdeu a 5ª posição para o Paraná. Também podemos destacar que entre os 6 estados mais populosos foi o que teve o menor crescimento populacional, cerca de 3,7%. Com uma área de aproximadamente 281 mil quilômetros quadrados, o Rio Grande do Sul praticamente equivale à área dos estados do Paraná e Santa Catarina somados, sendo que se esses 2 estados fossem um só, teriam uma população de aproximadamente 19 milhões e meio de habitantes, o que o colocaria na briga pelo segundo lugar com o estado mais populoso, com Minas Gerais. Bom, essa foi a análise do GeoEconologue em relação aos estados brasileiros com mais de 10 milhões de habitantes. O GeoEconologue é um canal dedicado às discussões geográficas, econômicas e logísticas, que busca destacar as potencialidades das mais diversas regiões de nosso país. Venha interagir conosco. Interação gera conhecimento. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.